Interassistência é uma coisa que todo mundo pensa bastante, né? Todo mundo que está estudando Conscienciologia se debruça em cima desse assunto bastante, né? Talvez seja um dos tópicos centrais da Conscienciologia, que é o seguinte: a melhor técnica evolutiva que a gente tem à disposição hoje em dia é a interassistência. Deixa eu só ajustar aqui. É a interassistência, né? É através da interassistência que a gente consegue melhorar uma série de aspectos nossos como consciência, inclusive ascender na escala evolutiva, né? Então, a interassistência para a gente hoje em dia é a melhor técnica evolutiva que tem. Não tem outra tão boa quanto essa. Por isso que a gente estuda muito como fazer assistência, procura entender o que é exatamente essa assistência que a gente quer fazer, porque não é qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de assistência. E aí a gente já entra um pouco nessa sutileza. Então, como que é? Qual é a melhor assistência? Quando que é o tempo certo para fazer essa assistência, né? Quais são as técnicas melhores de assistir? O que a gente deve se omitir na hora da assistência? O que a gente deve entrar com, né, de cabeça para ajudar mesmo? Então, isso aí tudo está além somente do fato da gente querer assistir e ter boa vontade, né? Então, isso aí a gente tem que ter um pouco de discernimento que entra nas sutilezas da interassistência. A primeira coisa, eu vou fazer um breve resumo, né, do que eu pensei aqui, do que eu coloquei nessa folha, e depois a gente começa a discussão. A primeira coisa que a gente pensa quando vai estudar assistência, e que eu acho que foi uma grande sacada do professor Valdo, colocar a assistência dentro do polinômio interassistencial. Ele, para a gente, resume muito, né? E é uma ótima síntese do processo assistencial. Então, o que eu penso sobre isso? Assim como a gente se manifesta, né, a consciência se manifesta dentro de um trinômio indissociável, que é pensamento, sentimento e energia, então a assistência ideal ela ocorre também dentro de um polinômio, que é um polinômio interassistencial. Acolhimento, orientação, encaminhamento e depois o acompanhamento, que é o follow-up, né? Esse último item foi acrescentado depois, mas ele já faz parte do polinômio interassistencial. Então, acolhimento, orientação, encaminhamento e o acompanhamento. Dentro desse polinômio, a gente tem como um tipo de unidade de manifestação da assistência integral. Então, se você quebra algum desses eventos na sequência da assistência, você, de algum jeito, indica que a assistência não está completa. Por exemplo, você pode fazer toda a assistência para a pessoa e depois largar no final. Ou seja, você não faz a finalização. E aí você não sabe o que pode acontecer. Então, é importante ter o encaminhamento e o acompanhamento. Esses elementos do polinômio interassistencial, eles mostram também as etapas sequenciais de uma coisa que o professor Valdo chama aqui no verbete do DAC. Não, tá bom assim. Que é o verbete do DAC Interassistenciologia, né, que está aí na folha. Ele coloca que, pelo menos 2 tempos da assistência. E ele faz um trocadilho interessante, que é o seguinte: é o morde e assopra, né? Tem a hora de morder e tem a hora de assoprar. Você tem que fazer as coisas na hora certa. Se você trocar as bolas, a assistência não fica bem feita. Então, existe um tempo das assistências, né? Isso aí, então, a gente pode pensar que seria um complexo interassistencial, né? Uma unidade. Então, é um crescendo que vai da TACOM primeiro, depois para TARES, até a gente chegar nesse polinômio interassistencial, que é a holoassistência, assistência integral. E se a gente pensar bem, né, pessoal, veja bem como é que dentro desse polinômio está inserido realmente a TACOM e a TARES, né? Ou seja, se você só esclarecer a pessoa, não funciona tão bem, porque você tem que criar um ambiente acolhedor, primeiramente, para que a pessoa aceite o seu esclarecimento. Então, tem várias pensatas aqui que dizem o seguinte: esclarecer não é jogar a verdade na cara da pessoa, simplesmente ela que se vire com isso. Você tem que criar, primeiro, um ambiente propício para que ela te ouça, você tem que criar uma interação, uma empatia com a pessoa, né, para depois você ver como que você vai colocar o esclarecimento lá dentro. Se você não faz essa primeira etapa, que é o acolhimento, a assistência ela fica meio capenga. Porque aquilo que você vai falar para a pessoa, para esclarecer, às vezes é uma verpom, às vezes é uma ideia super avançada, ela já não vai te ouvir tão bem.
já não vai ter a interação com você tão boa. Então, todas essas etapas da assistência, eu penso, no meu modo de ver, elas formam um complexo, né? E a gente passa por esse caminho toda vez que faz assistência, com ênfase maior ou menor nos elementos, né? Às vezes você já tem uma pessoa que já está lúcida, às vezes você consegue fazer direto a orientação, mas antes tem um mínimo de acolhimento, você tem que chegar, tem que fazer um approach, né? Você tem que criar uma interação com a pessoa, um mínimo de acolhimento tem. E a gente lembra das projeções vexaminosas em que a gente leva a bronca dos amparadores. Quem nunca passou por isso aqui, né? Eu já passei por várias. Às vezes o amparador chega com tudo, né? Então ele entra na orientação direto, que é o esclarecimento, né? Mas mesmo assim, se você perceber, se a gente prestar atenção, existe um holopensene de energias acolhedoras em volta. Às vezes não é no que a pessoa fala, às vezes é o cenário, a paracenografia que o amparador cria e que a gente quer aprender a criar também, que faz esse acolhimento prévio. Então, dentro desse polinoma, a gente tem a interassistência integral, né? Então, além desses fatores básicos, a gente deve considerar outras variáveis quando a gente quer pensar na assistência mais avançada, né? De um jeito mais cosmovisiológico. Primeiro, é a dosificação da assistência. Então, a dosificação seria, o professor Valdo falava muito sobre isso, a dosificação da assistência, né, de como que ele dosava até aquilo que ele falava nas mini-tertúlias, é a medida certa na aplicação da assistência, evitando os excessos de consolação, que podem levar a pessoa à acomodação, né? Se você passar demais, se você exagerar no acolhimento, já não é tão bom. E também o excesso de esclarecimento, que às vezes a informação que você está trazendo é ótima, ela está perfeita, mas naquele contexto ela provoca para aquela pessoa um estupro evolutivo. Então não é bom. Não é um momento bom para a pessoa ter aquela verpom, porque em vez de ajudar, vai bagunçar o meio de campo dela, né? Então, nesse item, a gente deve considerar o nível de suporte mínimo do assistido. Por exemplo, o que o assistido aguenta? Ele aguenta o baque da impactoterapia? Até onde você pode ir com seu esclarecimento com a impactoterapia de fato? O preparo e a competência do assistente, ou seja, aquilo que você também consegue fazer, aquilo que você tem competência para não ir além do que você realmente sabe, né? Ou seja, não dar um passo maior do que as pernas. E, como a gente comentou, a gente tem que considerar também o holopensene da paracenografia, aonde a assistência se desenrola. Então, se a gente vai fazer uma assistência mais séria, mais crítica para alguém, qual é o cenário melhor? Vou dar um exemplo, né? Claro que cada caso é um caso, e aí entra a inteligência evolutiva nossa, né? Por exemplo, é num ambiente da pessoa, é melhor você ir na casa da pessoa e fazer assistência lá dentro? É melhor você trazer a pessoa para o seu ambiente, que você já domina as energias, já tem o domínio de campo, e fazer assistência aqui? Ou é melhor você fazer assistência num ambiente neutro? Né? Por exemplo, o tertuliário é um ambiente neutro, mas lá tem um clima positivo que favorece as pessoas a ficarem mais lúcidas e receberem melhor assistência. Então, isso tudo faz parte da dosificação. Uma outra questão da qualificação interassistencial é o timing, né? Quando que é o momento certo para você fazer aquela intervenção da assistência? Então, a gente estava conversando com a Isilda no início, por exemplo, a TENEPS, a gente já sabe qual é o timing certo. O timing certo é aquele horário da TENEPS. Ali é o momento em que o amparador, junto com você, cria todas as condições propícias, né, para que a assistência ocorra naqueles 50 minutos, naquela 1 hora. Mas no dia a dia a gente não tem essa certeza. Então tem um conceito que eu não sei se vocês conhecem, que eu achei bem interessante, que é o conceito de kairos. Não sei se vocês já viram, né, do grego. Então, aqui no Ocidente, a gente fala muito o tempo para a gente é cronos, né? Significa o tempo, que é a passagem do tempo, o movimento das etapas do tempo. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que os gregos consideravam muito era essa questão do kairos, que é o seguinte, não é o tempo cronológico, mas é o tempo exato da oportunidade. Então, quando que é o momento exato que é a melhor oportunidade para fazer alguma coisa? Qualquer coisa. Pode ser o esclarecimento, pode ser uma ação que você vai tomar, pode ser uma decisão que você está pensando. Então, dentro do tempo cronológico, existe aquele momento exato, que é o momento mais apropriado, que é o momento da oportunidade. Esse momento eles chamam de kairos.
Então, eles têm duas noções de tempo. E isso, para a gente, para assistência, tem tudo a ver, né? Então, assim, dentro da assistência, qual é aquele momento propício em que todas as variáveis assistenciais, você, o amparador, intrafísico, extrafísico, estão confluindo para fazer assistência? Se a gente consegue identificar esse momento de oportunidade de assistência, a gente vai ser um ótimo assistente, já tem pelo menos meio caminho andado. E isso é inteligência evolutiva para a gente. Cada vez mais a gente detectar nos contextos, nas situações, qual é aquele momento preciso, né? Então, você vê, existe isso aí, é totalmente parapsiquismo mental somático. Não tem muito como você colocar numa lista, né? Ah, é isso, não. Depende não só do que você está vendo intrafisicamente, mas depende das variáveis extrafísicas, do amparador da pessoa que você está assistindo. Então, eu acho esse conceito bem assim avançado para a gente pensar como trabalhar com ele, né? Cada vez mais. Alguma dúvida, pessoal? Posso continuar um pouco mais aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Eduardo, tem duas perguntas no chat. Você quer que eu leia para você? Diga lá. A Flávia colocou aqui, ó, que interassistenciocentrologia, se você podia comentar sobre a conquista evolutiva 4, OFIEX, e relacionar, imagino, com o texto no livro Teática do Ofiexista, que o Valdo fala. O encontro de consciências assistidas na OFIEX é para fazer a composição da fraternidade entre elas, e não ainda para a solução total da problemática. Quarta página, primeiro item, vamos ver onde está isso aqui. Interassistência. Deixa eu ver. Alguém achou isso, pessoal? Quarta página. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 4. Deixa eu ver se eu acho, né? Não, eu acho que... Cienciologia. Cienciologia, perfeito, já achei. Aqui em cima, né? Dentro do verbete do DAC, Pacienciologia. Está lá na folha. E aí tem o parágrafo para Pacienciologia. Não, isso é do Willy. Ah, é do Willy? Então estou vendo outra. É. Deixa eu ver. A da Flávia é lá na página 2, Interassistenciologia. Na categoriologia, a quarta é a AutoFiex. Certo. E aí ela pede para relacionar isso com o que o Valdo fala, que o encontro das consciências assistidas na OFIEX é para fazer a composição da fraternidade entre elas e não ainda para a solução total da problemática. E aí, queria que você comentasse. A OFIEX, né? Então, é aquela ideia da oficina extrafísica. E na oficina extrafísica, o que acontece diferente em relação à TENEPS, né? Pelo que eu entendo, é que a TENEPS é um pouco mais grupocármica para a gente. O que a gente atende na TENEPS são aquelas consciências ou consciências projetadas, né? Ou mesmo consciências não projetadas à distância, em que fazem parte do nosso grupo. Então, elas vêm porque elas têm uma relação com a gente está tratando da família ainda. Quando a gente passa para o OFIEX, né? Primeiro para a TENEPS 24 horas, depois, mais à frente, para o OFIEX, você já tem um caráter mais policármico. A OFIEX, então, ela atende não só as pessoas que têm ligação direta com você, mas você já começa a entrar na policarmalidade. Nesse momento, o professor Valdo fala, o encontro de consciências assistidas na OFIEX é para fazer a composição da fraternidade entre elas, não ainda para a solução total da problemática. Então, a primeira coisa que você, né, na OFIEX faz, ele falava que a OFIEX era muito como se fosse um paradrama, né? Como é que chama isso? Uma paradramatização, né? Parapsicodrama. Parapsicodrama, obrigado, Jorge. É isso aí, parapsicodrama, né? O que acontece lá, você faz justamente esse entendimento entre as consciências. Então, você vê que já não é só você. Você faz ali um parapsicodrama para que ocorra um entendimento ali. Depois que acontece esse entendimento, que já fica um pouco mais pacificado, né? Como diria a Bárbara lá, mega pacificado, né? Depois que fica um pouco mais mega pacificado, aí sim você pode fazer o esclarecimento. Esse esclarecimento aí já pensa bem, né? Se é no caso da OFIEX, a OFIEX só atende com CIEX, não atende mais com SIM, como a TENEPS. Então, ali já é um esclarecimento muito mais profundo, que pega muito mais o âmago do paracérebro daquela consciência. Então, eu vejo que, sem dúvida, essa listagem aqui que o professor Valdo
coloca são conquistas evolutivas da consciência lúcida, que tem a ver com a interassistencialidade. Então, pensa bem, a OFIEX, talvez dessa lista aqui, seja uma das mais avançadas, se não a mais avançada. Ok? Alguém quer comentar, pessoal? Fiquem à vontade, tá? E não deixa de ser um bom exercício para você alcançar, em algum momento, a condição de evoluciólogo, né? Porque você por já isso que a gente precisa... Oi? Não, podia... Não, depois... Termina, desculpa, eu entrei sem... Não, imagina. Não, é por isso que a gente tem que pensar na condição de atender os algozes, né? O teste ácido, como ela falou lá, de atender os algozes, para a gente poder entrar nessa, né? Para atender os algozes, a gente ainda tem talvez um caminho à frente, né? Que é um pouco de maxi-fraternismo, que, assim, é claro, né? Tem que se educar para isso, né? Tem que se educar, concordo com você. Agora, uma coisa é você atender os mini-algozes, aqueles que não te interferem. Sim, agora os mais, mega não dá. Aqueles que mega realmente ainda não dá, não. Então, o mega, às vezes, é aquela pessoa que só de chegar perto de você, aquela consciência, já te abala, porque começa a voltar um monte de coisa do passado. Essa aí a gente vai chegar lá, né, Isilda? Vai, mas eu não tenho dúvidas. Treinando, né? A gente vai treinando nas sutilezas da interassistência até chegar nessa sutileza aí. É isso aí, você tem razão. Eduardo, tem assim, a pergunta do William, aquela que você tinha lido. Vamos lá, vamos ver aqui. Estou vendo aqui no chat. Parapacienciologia. Parapacienciologia. Na quarta página, primeiro item. Parapacienciologia. Não entendi a seguinte frase. Na hora que precisam, deixa eu ler aqui, onde está, na hora que precisam, os desvalidos recorrem apresurados. E na hora que podem, acabam com a pessoa que os assistiu. É isso aí. É isso mesmo. Eu vejo bastante lógica, pessoal. Alguém gostaria de comentar isso aí? Está falando o seguinte, para a pacienciologia. Ele fala dos serenões, ok e tal. Que os serenões ensinam paciência para a paciência na defesa dos fracos e dos oprimidos. Ensinam para os evoluciólogos, veja bem, né? Não é pouca coisa, não. Na hora que precisam, os desvalidos recorrem apresurados. E na hora que podem, acabam com a pessoa que os assistiu. Então, aquela ideia, né, de que a assistência mesmo, difícil, é você assistir o cachorro e o cachorro te morder na hora que você vai ajudar ele. Então, você vai dar comida para o cachorro avança na sua mão, né? A Nilce, não sei se ela está aí hoje, ela contou uma experiência interessante na semana passada, mais ou menos assim, né? E o que olha, os gatos aparecem quando a gente fala deles, né? E o que acontece, então? A gente tem que ter um nível de imperturbabilidade suficiente para não, naquele momento, transformar o assistido em aquela pessoa que você vai assediar. Isso é muito difícil, né? Você tem que fazer isso assim, mas é um caminho que a gente vai chegar lá aos poucos. E é isso que acontece. Na hora, às vezes, você vai assistir uma pessoa e a pessoa não quer saber daquilo que você vai assistir. E ela se volta contra o assistente e faz tudo para acabar com a assistência. É um paradoxo, né? Mas é o que a gente vê. Quem nunca viu isso na vida, né? Aqui. Quem nunca tentou assistir alguém, a pessoa não só não reconheceu que era uma assistência, como ficou contra você, como se você estivesse querendo acabar com ela, né? Estivesse querendo o mal dela. É difícil, mas isso aí é um problema tanto do assistido quanto do assistente também, que não soube fazer essa abordagem do polinômio interassistencial de uma forma correta. Diga lá. Há uma reação nossa, né, que a gente deveria refletir sobre ela, né? É a gente ficar magoado com a ingratidão do outro, né? E você, mas escuta, eu fiz o melhor para você, estou aqui me dedicando, né? E aí a gente esquece da multisserialidade. Ou seja, naquele momento, naquela hora, aquela consciência está sendo afiando, tá? Ingrata com você. Mas será que isso, se a gente olhar na serialidade, será que é isso realmente que está acontecendo? E com um detalhe, né? Toda vez que a gente faz assistência, a gente faz a assistência pela nossa disponibilidade em fazê-la, correto? Eu não tenho que cobrar do outro, certo?
Então, poxa, mas eu te assisti, mas eu te atendi, mas eu estava aqui disponível. Isso não é uma atitude que eu chamaria de inteligente. Isso me lembra quando nós estamos assistindo o Campo dos Sonhos, né? Que o rapaz que faz o campo, né? Chega para o jogador de beisebol. Futebol americano. Não é futebol americano, né? É futebol americano? Chega para ele e diz, mas escuta, eu que fiz o campo. Como é que você vai levá-lo para conhecer o outro lado se eu que fiz o campo, né? E ele pergunta, você fez isso para quem? Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco... Essa parapacienciologia, ela é fundamental. É verdade. Eu queria comentar sobre esse tema, não sei se está na sequência das pessoas. Eu acho que está todo mundo querendo comentar esse tema, Rosângela. Beleza. Todo mundo foi colocando o nome durante o tema, então acho que todo mundo tem que comentar. Fala aí. Tá falando É a Sandra, né? Eu? Ah, tá. Diga lá, Sandra. Vamos lá. Sim, quando você falou desse momento apropriado de oportunidade, eu pensei não só da gente fazer assistência, mas a questão da autoassistência. Isso tem a ver, por exemplo, em algum momento da sua vida no qual você precisa fazer uma reciclagem qualquer, que aquilo tudo se encaixa e você consegue dar um salto. Eu fiquei pensando nisso, porque a gente está falando de assistir o outro, mas estou pensando na questão da autoassistência. Em algum momento, como que acontece esse momento de oportunidade aí? Vamos dizer, de você estar com algum problema, aí você cai com um médico, alguém te indica um médico muito bom naquilo, aí você reverte, a situação melhora para você em níveis bons de autoassistência. Eu queria entender se esse tempo aí também cabe nessa situação. Perfeito, uma boa colocação, eu acho que cabe muito, viu, Sandra? Isso aí tem tudo a ver com a nossa recim, né? As nossas recins, né? Qual é o tempo certo para fazer a recim? Bom, primeiro, o tempo certo para começar a recim é agora, né? É já, né? Agora, é claro, às vezes tem algumas recins que são mais profundas que elas requerem alguns pré-requisitos. Então, você vai trabalhar para você criar as condições para que isso aconteça. Por exemplo, você vai, eu quero fazer uma recim, eu quero sair do lugar onde eu estou, que é muito ruim, o ambiente é pesado. Ok, mas você primeiro tem que ver se você tem condições financeiras, você tem que calçar, às vezes, quem está lá, calçar a família para não deixar o pessoal desamparado. Então, mesmo a recim, ela tem um preparo e, claro, você quando chegar no momento certo, aí sim você pode fazer. Eu estou dando um exemplo mais de ressex, né? Mas eu penso que a recim também seja assim. Você tem que criar condições, às vezes, por exemplo, ir trabalhando os seus trafares ou mega trafares para chegar no ponto que você pode fazer a reciclagem. Não é assim. Você não, tem coisas que te seguram, né? Não adianta a gente querer fazer a reciclagem, a vontade é o primeiro elemento sempre. Mas você tem que criar as condições e tem que criar as ferramentas para conseguir fazer as reciclagens. Então, eu acho realmente que essa noção do kairos, da oportunidade, se aplica muito às nossas reciclagens, né? Eu estava lembrando também que eu li que quem falava nisso era o Hipócrates, né? Ele dizia que a doença da pessoa vinha desenvolvendo, né, dentro do tempo normal, chegava num ponto crítico que ele chamava de crise, né? Crises, né? Que era a crise onde a doença ia para um lado ou para o outro, ou melhorava ou acabava com o paciente, né? E o médico era a pessoa que tinha que saber identificar esse momento oportuno para entrar com o tratamento. Não é antes nem depois, né? Então, a gente tem que ver, assim, às vezes o tratamento não é nem precoce e nem é posterior, ele tem que ser feito na medida certa, na hora certa, aí ele é efetivo. Eu estava pensando sobre isso, porque, voltando ao que a Neide falou, a questão da intencionalidade, né? O quanto para a gente perceber realmente as sutilezas da interassistência, a gente não precisa antes estar muito bem calçado quanto aos aspectos básicos de desenvolvimento consciencial. Digo básicos assim, recim em dia, autopesquisa em dia, uma clareza um pouco melhor da nossa forma de pensenizar, da nossa estrutura pensênica, porque, ou senão, a gente entra naquilo que a Neide falou, né,
querer cobrar do outro uma atitude nossa, ou, né, assistir esperando algo em troca. Então, essas sutilezas, e as sutilezas que vão ficando cada vez mais complexas também, né? Quando a gente já pensa no âmbito do UXista, essas sutilezas devem ser muito mais complexas de serem observadas do que as sutilezas, outras sutilezas que a gente já agora, nessa condição, a gente já consegue perceber. Então, esse desenvolvimento ele precisa vir acompanhando, né? Senão a gente não percebe, a gente não consegue enxergar. E aí eu entro, inclusive, porque quando eu penso em sutileza da interassistência, eu penso na sutileza da condição do assistido, eu penso na sutileza da condição em que, naquele momento em que eu estou com o assistido, as sutilezas do assunto, as sutilezas da energia do momento, do ambiente, as sutilezas da minha relação com aquela consciência. Isso é uma coisa, por exemplo, qual que é a minha relação seriexológica com aquele indivíduo que está ali na minha frente, entendeu? Naquele momento. Isso traz aspectos relevantes para o trabalho, né? Para a interassistência. Então, vai cada vez complexificando mais. Mas no momento que a gente consegue olhar para aquela pessoa e a gente trazer uma gama de informações mais amplas, não só sobre ela, mas como a relação nossa com ela, do nosso momento também, né, do que está em volta, do que está relacionado, aí eu entendo que aí sim a gente vai se esgueirando mais, de novo, no fluxo do cosmos que a gente tanto fala, para entender melhor essas sutilezas e ficar mais... O fluxo do cosmos é a mega sutileza da ciência, você tem toda a razão. Essa é a mega, né? Se a gente consegue entrar nisso, a gente vai por todas as sutilezas tranquilo, né? Agora é a Rosângela. Fala aí, Rosângela. Não, vou complementar até o que você falou, Bárbara. Hoje eu assisti a tertúlia, né, do horário do almoço, achei muito bacana, e eu fiquei pensando nessa questão da sutileza que você falou, e depois eu comentar anteriormente outro item, da gente fazer técnicas de reflexão de 5 horas. Eu fiquei pensando, essa sutileza, né, hoje eu até anotei para mim, quando que eu tenho que qualificar mais ainda o meu trabalho, porque isso é continuado, né, então você pegar aquela assistência e burilar ao máximo quais pontos que você pode melhorar, né, nas próximas intervenções. Então, acho que a sutileza é a partir de reflexão e dedicação para essa qualificação. E uma coisa que eu refleti, uma outra variável, Eduardo, dessa questão da assistência que você falou, eu fiquei pensando, um exemplo, assim, a pessoa quando ela está, né, desvalida, necessitada, ela está numa situação de crise, ela quer sair daquela situação, então, muitas vezes, o que chega de assistência, ela vai agarrar com todas as mãos, né, não todas, mas assim, para sair daquilo. Então, eu fico pensando, o que é essa ingratidão? Muitas vezes, o assistente pode acontecer depois dessa cobrança, no sentido que, no momento que a pessoa está carente, está precisando da ajuda, da assistência, o assistente aqui está ajudando naquele processo, até a consciência recuperando o discernimento dela, a lucidez. E aqui, nesse processo, quando ela está bem, pode acontecer daí as dificuldades de relação, porque quando a consciência está precisando e o assistente está atendendo, então tem uma diferenciação até hierárquica, mas a consciência aumentando o discernimento e a lucidez, às vezes pode ocorrer desentendimentos, os conflitos, as dificuldades, porque ela já está lúcida. Então, nem tudo que chega de assistência aqui vai estar adequado, porque a consciência ela já está um pouco com mais discernimento. Então, eu fiquei pensando, não sei se estou me fazendo clara no que eu estou trazendo, o quanto nós, enquanto assistente, depois que a outra consciência já está mais recuperada e lúcida, a gente quer que ela ainda fique aceitando tudo que a gente passa para ela. E não, aí a consciência mais saudável, ela vai ter as diferenças de pensamento, pode ter mais conflito, porque quando ela está carente, ela não está tão em conflito de discordar do assistente. Não sei se vocês entendem isso, mas depois ela pode fazer as diferenciações, porque ela está conseguindo pensar melhor. Ô, Rosângela, eu entendi o que você trouxe, mas eu só acho que eu discordo no aspecto de que, quando a pessoa está vulnerável, ela tem
aceitar tudo que a gente está falando. Eu não vejo a interassistência por esse âmbito. Não, eu não estou falando que ela vai aceitar tudo, mas muitas vezes a pessoa está com discernimento baixo e ela fica mais passiva às situações. Eu concordo. Eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque é muito... O assistente tem que estar com esse discernimento, e se ele depois ele fica... a pessoa foi ingrata. Às vezes não, às vezes depois teve alguma discussão que já é outro momento da relação, entende? Sim, mas eu acho isso é importante que você trouxe, porque assim, eu entendo que a gente precisa estar muito atento à vulnerabilidade do outro. Sim. A gente não engolir o outro, no sentido assim, a gente aproveita a vulnerabilidade que a pessoa está num processo mais de passividade, e a gente faz ela engolir tudo que a gente quer que ela engula. E aí eu não vejo isso nem como assistência. Não é. Mas assim, é fácil de acontecer. Isso. Infelizmente, pode acontecer. Pode. O que eu estou trazendo para nós, assim, que nós temos momentos, horas somos assistidos e hora assistente. É depois analisar se essa ingratidão que a pessoa... Nossa, a pessoa foi ingrata, fiz tanta coisa e agora ela me deu contra, hoje que teve algum problema. Se a pessoa está aguardando esse retorno sempre que o outro fique passivo, né? Porque quando ela está num momento mais delicado, é um momento da relação. Quando ela está mais estruturada, a relação está em outro patamar. Então, analisar essa ingratidão significa, né? Isso para o assistente, que a pessoa sempre vai estar de acordo, que nunca vai dar um contra, que não vai ter nenhum problema de relação de conflito. Eu acho que são reflexões para a gente ir aprofundando as relações, em que momento que as relações estão. Isilda queria falar, desistiu, Isilda, tem certeza? Não, eu só queria... Eu achei que estava um pouco... não sei se está um pouco fora ou se não está, mas é o seguinte... Para mim, fica muito essa questão do algoz, entre aspas. Por exemplo, teve o caso desse menino agora que está super famoso, né? Que a gente precisa aprender a trabalhar com um certo sobrepairamento, né? Mas eu me peguei com raiva do cara, do bronca da mãe, xingando a mãe. Agora, isso fica o quê? Na minha psicosfera. Quando eu vou para a TENEPS, eu preciso começar a trabalhar muito isso comigo, porque eu ainda tenho esses sentimentos muito de brigar, sabe? De ficar com raiva, de sentir... E na assistência isso atrapalha muito, porque a psicosfera fica toda manchada, o meu holopensene na TENEPS não é o melhor, a interação com o amparador também não é a melhor. Então, esses mini algozes aí que o Eduardo falou, ele tem toda a razão, a gente trabalhar com o que está aparecendo agora, porque a hora que tiver que pegar os grandes, nós vamos ter realmente que ter mais tarimba. E é isso que... Agora, olha só, Isilda, a Pensata 71, assistência. O assistente não pode ficar revoltado com o assistido, é isso. Independentemente do ato por ele cometido, seja estupro ou homicídio. É isso mesmo. Há de compreender para ajudar, né? A Pensata está aí. Agora teática, entendeu? Verbação na Pensata é que tem um déficit, mas eu chego... Não, claro, mas eu concordo. Isso aqui eu acho que já entra, né, pessoal, um pouco naquele limite da transafetividade, que é uma coisa mais avançada, né? Mas, de qualquer forma, assim, a gente não acorda transafetivo de um dia para o outro, a gente vai aos poucos, né? Aos poucos, né? Às vezes, só o fato de você reprimir a raiva já é uma reciclagem que você faz. Ou de compreender início, por né? que eu sinto aquilo. Exatamente, ó. Eu tenho outra pensata boa, que é 81. Sentir pena ou compaixão pelo assistido, quando muito profundamente, pode significar a perda da capacidade de assistir, pois o assistente adentra a patologia alheia e se contamina. Então, raiva não é bom, mas pena e compaixão também não é o ideal. Então, assim, a sutileza da interassistência é a gente conseguir trabalhar com a assistência no nível mental somático. Isso é que é difícil, né? É difícil até de entender o que é, mas a gente está tentando compreender para poder justamente aplicar. Na hora que a gente for ser assistente, a gente vê como é que a gente faz para poder ser mais assistente mental somático. Isso é difícil. E sabe de uma coisa que eu entendo que isso, da gente entender o que tira realmente a gente do sério é fundamental. Porque por mais que pareça, por exemplo, você falou o caso do menino Henry, parece que tirou todo mundo sério, mas não tirou todo mundo sério. Tirou algumas pessoas.
Por que algumas pessoas se sentiram tão incomodadas com isso? Por que mexeu tanto com algumas pessoas e outras não? Eu quero saber por que mexeu comigo. É a minha autopesquisa. Exatamente. Aí você vai trazer isso para você. Por que isso mexeu comigo? Por exemplo, por que se não mexeu, por exemplo, com outra pessoa aqui, a pessoa falou assim, não, isso não mexeu comigo. Agora, se eu vejo política na TV, já era o meu dia. Por que isso me tira do sério? Entende? A gente vai pegando aquilo que tira a gente do eixo, para a gente compreender o que compõe isso, o que está compondo aquela realidade e por que ela reverbera em mim. E de que jeito ela reverbera em mim, o que ela está trazendo nessa reverberação. Aí a gente vai começando a compreender mais ou menos nossa forma de funcionar, de se manifestar, e vai trazendo as ferramentas necessárias para a gente trabalhar isso. Mas eu acho que essa construindo, você vai fazendo seus anticorpos, né? Quanto a essas coisas, você vai se tornando resistente. Exato, e por isso que eu acho que são situações muito didáticas para a gente, sabe? Eu também acho. A Flávia mandou aqui outra pergunta, eu acho que na verdade foi um comentário da Flávia no chat, que ela colocou, além da questão pluriexistencial, penso que é compreender de forma realística o nível evolutivo do outro. As reações estarão ligadas ao que a consciência dá conta. Nem sempre é algo direcionado à pessoa que assiste, mesmo considerando a pluriexistencialidade. Esse foi um comentário da Flávia. E o Willy colocou na 4ª página, último item, tecnologia, ele não entendeu a expressão libélula saltitante na seguinte frase. A consciex que chegou tipo libélula saltitante ainda se ressente das percepções de mental soma. Libélula saltitante só podia ser coisa do Valdo, né? Quem quer comentar essa? Deixa eu ver onde está, né? 4ª página. As mínimas coisas prestam ou não prestam, segundo o imperativo de se constatar a excelência das realidades e para-realidades. Os fármacos também são coisas ou instrumentos que podem matar ou dar a vida. A consciex que chegou, tipo libélula saltitante, ainda se ressente das percepções de mental soma. Por isso, defendo a técnica do detalhismo na exaustividade. O negócio é o seguinte, olha, se a pessoa quer realmente, no caso a pessoa, se a consciex, né, ela está trabalhando mais com mental soma, ela tem um certo nível de tranquilidade, né? Então, eu estou lembrando, né, que o Valdo colocava lá aquela placa no tertuliário, escrito calma, né? A gente já comentou isso aqui no outro Megacons, era justamente isso, para as consciex que chegam saltitando tipo libélulas, né? Ou seja, ela está animada demais. Isso aí não é bom. Isso aí é porque ela se ressente ainda de usar o mental soma. Ela não está sabendo usar direito. Então, quando você alcança esse nível mais mental somático, você fica sobrepairando até essas comoções, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Pensa bem, às vezes, né, Willy, uma excitação, aquela motivação que você tem demais é pior até do que uma condição que você fica triste. Porque quando você fica triste, você para refletir. Você para, a tendência das pessoas, né? Você para, se recolhe e vai refletir para sair daquela tristeza. Quando você fica eufórico, você sai por aí fazendo tudo que não deve, né? E saltita e vai e faz o que não deve sem pensar. Então, eu acho que ele está falando dessa condição aí, da consciex. Isso ele falava que acontecia muito no tertuliário, quando elas chegavam, as consciex do curso intermissivo, e viam que existia uma estrutura desse tipo aqui, materializada no intrafísico, né? Então, ficavam super animadas. Nessa hora é que tinha que falar, calma. Ele fez uma outra pergunta na página 5. O que vocês entenderam sobre o item 5? Podem explicar? Exemplificar? O item 5 é assistência. Não existe interassistencialidade exclusivista o tempo todo. Sempre sobrevêm os efeitos ao modo de pseudópodes e estilhaços nas tarefas interassistenciais. Quem gostaria de comentar, pessoal? Eu entendo que isso aqui é aquela ideia que a gente sempre questiona, né, do amparador exclusivo, né? Tipo, tem lá aquele amparador que fica 24 horas ali do seu lado, aí te tira ali do, né, fazendo o tipo anjo da guarda, né?
E eu entendo que talvez esteja nesse sentido, de não existir interassistência exclusivista, né? Você não está assistindo ali uma única pessoa exclusivamente. Você não, o quanto mais avançada a interassistência, mais policármica ela é, então mais ampla. Ela vai ter vários braços, né? Por isso... tem isso também. Uma outra forma de ver também é o seguinte: você, quando vai fazer uma assistência para uma consciência qualquer, né, ela não atinge só ela atinge todo o entorno da rede. É uma teia, né? Então, você assiste a pessoa, a Consciex ou a Consim, você vai mexer com quem está próximo, vai mexer com os assediadores, vai mexer com os amparadores. Pensa bem, quando você assiste uma pessoa que está muito assediada, você, naquele momento lá, você ganhou um monte de novos inimigos para você, né? Então, os assediadores da pessoa, quando você vai tentar ajudar e tirar a fonte de alimentação deles, né, eles vão vir contra você, igual o marimbondo lá que você tirou o negócio, eles vêm em cima de você. Então, por isso que a pessoa que faz assistência, ela não faz só para uma pessoa, ela faz assistência para toda uma rede de inter-relações ali. Então, a gente tem que saber onde entra na assistência. Tem uma pensata que eu não lembro onde é, mas diz que o assistente tem que saber não cutucar a onça com vara curta. Né? O que significa? Aquela assistência, você topa pegar? Você está disposto a... Porque tem o bônus e o ônus da assistência. Normalmente, primeiro tem o ônus, o bônus só vem depois, né? Imediatamente o que tem é o ônus, né? É aquilo que vem contra você. Então, você está disposto e você tem capacidade de suportar e de enfrentar aquele tipo de assistência? A gente tem que pensar nisso, né? E isso é a sutileza da interassistenciologia, não é só fazer, eu vou largar tudo e vou fazer assistência lá para o pessoal da África. Você tem condições de fazer isso? Outra coisa, você vai chegar lá e você vai ficar equilibrado ou você vai sentar num canto e começar a chorar? Então, a gente tem que saber muito bem qual é o nosso nível, né, de assistente como assistente, para saber em que tipo de assistência a gente se mete. Tere, pode falar. Boa tarde a todos. Então, eu tenho, assim, uma percepção sobre a questão e dou muito valor, né, como uma prioridade, assim, a questão do time da assistência. Eu acho, assim, uma coisa muito importante. Eu, como trabalhei na saúde, né, trabalhei em pronto-socorro, então, vocês pensam, chegava a pessoa ali e a gente não ia ver quem era a pessoa, a gente ia primeiro salvar a vida daquela pessoa. Então, 30 e poucos anos da minha vida, eu passei por situações assim. Mas eu quero falar isso porque aconteceu um fato comigo que marcou muito logo que eu cheguei aqui em Foz, em relação a essa questão do timing. Acho que foi em 2015, início de 2015, eu morava num apartamento, e daí uma vizinha minha, ela tinha uma criança, e essa criança começou a passar mal. Daí, isso era, assim, umas 8, 9 horas da noite. E ela me chamou, porque eu já tinha afinidade com a criança, no sentido, já conhecia, porque eu procuro sempre me dar com os vizinhos, assim, onde que eu moro, né? E daí, ela me chamou para me ver o que estava acontecendo, porque ela sabia que eu era enfermeira e tal, né? Sincronicamente, eu trabalhei muito com crianças nessa vida. Daí, eu prestei, né, todos os primeiros atendimentos e tudo, mas eu percebi que ela precisava ser levada para ser assistida no hospital, né, passar por exames e tudo. Daí houve toda aquela combinação e tal. Daí a pessoa, né, um familiar falou assim, eu falei, vamos pegar um táxi, né, porque para mim é a coisa mais simples, vamos pegar um táxi, vamos para lá. Não, a gente não vai de táxi, a gente vai chamar uma amiga nossa, que essa amiga que é uma pessoa de casa, que a gente confia muito nela, que ela pode nos levar até o hospital. Porque embora que eu dirigisse, mas à noite eu não andava de carro, porque nem conhecia a cidade, estava recém chegando, né? Eu digo, olha, sinto muito, mas eu não posso ir dirigindo, porque eu não conheço, né? Tudo bem. Daí a gente ligou para essa pessoa, bom, essa pessoa, ela respondeu o seguinte, não posso ir agora, porque é o horário da minha TENEPS. Isso foi realidade, gente, assim, sabe? Era o horário da TENEPS e ela não ia sair para nos levar no hospital. E aquilo para mim foi assim, nossa, eu fiquei muito chocada com aquela história, né? Aí a gente toca o barco para frente, não, vamos dar um jeito, pedimos para um outro vizinho ali que a gente não era bem conhecido, que na verdade a pessoa não quis pegar táxi, que eu não sabia, que ela não tinha dinheiro, né? Depois é que eu fiquei sabendo da história. Enfim, mas a gente conseguiu chegar no hospital,
era tão grave que a criança acabou ficando internada, para vocês terem ideia, assim. Então, foi uma coisa bem séria, né? E isso marcou muito, assim, sabe? Depois, eu não conhecia essa nossa amiga, que é uma amiga nossa aqui da Conscienciologia. Mais tarde, eu vim a conhecer ela, porque aquilo ficou, assim, com uma coisa que eu conheci, como assim, né? Enfim, depois eu cheguei a conversar com ela, hoje, assim, a gente é grandes amigas. Eu entendi, assim, no sentido de que essa amiga, essas pessoas, essa da família, vinham sempre pedindo favores para ela, né? Então chegou um momento que ela achou assim, cansei, não vou mais fazer isso, sabe? Mas só que exatamente naquele momento era um momento que era sério mesmo, né? E, bem, a partir dali, eu até escrevi um verbete, já defendi, que é senso de timing assistencial, que é quando a gente tem que ter nossos, né? Seja, digamos, vamos verificar o que está acontecendo mesmo, né? Então, dá o não, assim, né? Agora não estou afim, não posso, não sei o quê. Estou relatando para vocês que isso foi um marco para mim, né? Como eu disse, está tudo resolvido, eu entendi a pessoa, né? A situação dela, mas cada um segue seu caminho, né? Mas eu queria reforçar, né, que essa questão da prontidão assistencial, eu sei que tem uma médica aqui no grupo, né? Ou mais médicos, e sabe o quanto é séria essa questão, é aquele momento ali, porque senão a vida se vai, né? A pessoa dessoma. Então, para mim, assim, ficou como uma vivência da importância, né? Da prioridade que a gente tem que dar. Às vezes é coisa simples, mas não importa, né, Eduardo? A gente vai lá ver o que está acontecendo, né? Pelo menos isso, né? Então, isso que eu queria comentar, né? Eu acho, Terezinha, que assim, a pessoa, né, que fez isso, ela também está aprendendo o timing de fazer Com assistência. certeza. Então, às vezes ela errou, às vezes ela acertou, não se sabe. O fato é que ela isso aconteceu para ela refletir também. Talvez ela tenha tirado alguma lição disso, porque né? depois eu conversei com ela, assim, né? Ela Tirou. me explicou tudo, né? Mas lógico, né? Aquele momento foi um momento ali, não importa, né? A gente pode acontecer esses... Agora, você sabe, é uma lição para ela e é uma lição para a gente também, né? Porque a gente, no seu caso, né? Você observou e viu, falou assim, nossa, isso está errado. Eu aposto que você, se estiver numa situação semelhante, já vai agir diferente. Não, na verdade, eu sempre agi então, assim, né? Isso serve para a gente aproveita essas lições, né, Terezinha, sempre, para poder fazer a sofisticação da nossa assistência. A gente vai refinando como que a gente age. Com certeza. É que como eu já estava nesse hábito, assim, há pouco que eu tinha me aposentado, né? Então, eu estava nesse processo, assim, né? Muito forte, assim, não, tem que atender e vamos atender, lógico, né? Pela vida, pelas coisas que eu vi, tu tem que agir, não pode ficar pensando se está bem ou não está bem, né? Mas, enfim, eu queria fazer esse relato, porque, na verdade, olha só, como tu falaste, Eduardo, eu acabei escrevendo esse verbete, né? Que ajudou muita gente, a mim mesma, né? Que foi, assim, que me deu mais embasamento, né? Ao nível de assistência, do assistido, respeitar o assistente e também respeitar o assistido, né? Porque às vezes o assistente realmente, ele não está também num bom momento dele, né? Ele tem direito, eu não estou assim julgando, jamais não faria isso, entende? Mas eu queria... Pode falar. Não, eu só ia falar que assim, a gente fala do tempo da assistência, mas tem o tempo em relação de durabilidade mesmo, assim, às vezes a assistência ela vai demorar tempo, você vai ter que ficar ali, né? Vai ser uma coisa que não vai ser uma coisa imediata. Vai ser uma coisa que vai levar tempo, que você vai ter que ficar ali mais próximo daquela consciência por mais tempo, né? Então, assim, isso também é o acompanhamento, o follow-up, tem todo um processo, né? Porque eu acho que, às vezes, eu vejo muito isso, a perspectiva da interassistência como se fosse aquela coisa imediata, depois virou as costas, foi embora e acabou. Não, eu sou totalmente contra isso. Não, e justamente, eu só aproveitei a tua brecha para trazer isso mesmo, mas, assim, acho que é uma coisa importante. Inclusive, assim, às vezes a assistência, ela demora tempo para você montar esse campo para chegar na assistência de fato. Então, também, às vezes, tem que ter esse acompanhamento, esse tempo, até estar ali o campo preparado para que realmente aconteça aquela assistência, ela esteja preparada para aquilo. Então, foi real que eu acabei acompanhando a criança até ela voltar do hospital e tudo, criei uma amizade com uma pessoa que eu não conhecia, né? Mas, enfim, eu só queria fazer esse relato, né? Porque serve para a gente, né? Para todos, do dia a dia, né? Que eu digo, né? Mas foi isso aí.
Eu queria aproveitar aqui para trazer um item que... Terezinha, deixa só, que eu estava aqui refletindo aqui em cima desse teu relato aí. E se a pessoa, vamos dizer assim, se ela tem depende, eu acho que também do nível de assistência da pessoa, o nível de parapsiquismo da pessoa, porque se ela visse assim, essa condição, eu sair daqui, deixar de fazer a TENEPS, vamos supor assim, né? Seja uma pessoa assim que tem uma visão maior de conjunto do que está acontecendo. Ela poderia simplesmente, ela poderia ter deixado de levar a pessoa no hospital, ela fazer assistência para a pessoa na TENEPS dela. Por quê? Porque a assistência que ela iria fazer na TENEPS era uma assistência diferenciada, era ímpar, só ela poderia fazer. E levar no hospital não exigia tanta demanda, tanto esforço para ir levar no hospital, que uma outra pessoa poderia servir de condutor, né? Por exemplo, um táxi, outro vizinho, que eu acho que tem essa visão também que a gente tem que ampliar um pouco mais. Como é que seria isso se fosse uma pessoa que estivesse nessa condição? Eu acho, Zila, que a gente não pode ficar sonhando muito assim, porque a gente está num nível de assistência hoje, a não sei que a gente tivesse um patamar muito elevado, né, de assistente. Mas, assim, eu concordo e discordo com você, né, que eu acho que o momento... Não, eu estou trazendo para a gente refletir e pensar, né, como é que seria? Cada um, acho que, né, avalia, né, seu ponto de vista. Do meu ponto de vista, é o que eu disse, concordo e discordo, porque não é uma vida que está ali naquele momento, né? E foi explicada a história, não foi assim, não, por qualquer coisa, entende? Existia e aconteceu isso foi fato, não estou inventando Sim, nada. Fato e não dá para tirar, não dá para isentar a pessoa, né, da omissão. Mas é que eu estou dizendo, a gente às vezes, como é que é dizer assim, não julgar, né, mas a gente trazer, como o Eduardo estava dizendo, a gente trazer como lição, mas não julgar a pessoa, achar que ela está certa ou errado. Né? Eu acho que aí, nessa condição, não dá para a gente dizer que é certo ou errado. Eu não sei o que os demais aí pensam, que seria, acho que interessante a gente ver essa visão, o que é. Porque, de uma certa forma, houve um certo julgamento, né? Mas até que ponto a gente tem essa condição de estar ali a julgar aquela pessoa? Que ela teve uma omissão? Teve, mas em que condição? Então, Zila, eu acho assim, ó, primeiro, eu não entendo que a gente esteja julgando a pessoa, eu acho que foi um exemplo aí que a Tere trouxe para a gente pensar nele, né? Mas eu acho muito importante, quando a gente fala de interassistência, a flexibilidade. Porque quando foi aquele negócio que eu comentei antes, assim, quanto mais a gente amplia as nossas percepções do que está envolvido nos nossos trabalhos interassistenciais, quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai perceber as particularidades de cada situação. E aí a gente vai ter mais informação para tomar as decisões com mais propriedade. Então, assim, eu acho que só o fato de, por exemplo, do levar ao hospital, ou só o fato da TENEPS em si, são poucas informações, se a gente for ampliar nesse sentido. Eu acho que tem muito mais informação que a pessoa poderia conseguir né, na situação ali do que estava acontecendo, e que, pensando na interassistência mais avançada, né? Quando a pessoa está mais... Isso. Agora, se a gente não tem essa informação e a gente tem que tomar uma decisão, eu penso que a gente vai na emergência. É uma emergência, a menina poderia ter dessomado, porque pensa só, eu não levei a menina no hospital, ela dessoma. E aí? Entende? Sim, houve uma omissão, né? Então, eu acho que quando a gente tem pouca informação, a gente não tem informação, né? A gente ainda não tem esse arcabouço de informações, a gente trabalha com o que tem. E aí, nesse sentido, essa é a minha opinião, eu vou no que está mais emergencial. Eu vou onde está realmente o negócio precisando mais ali de mim no momento. Agora, o ideal é a gente conseguir essas informações no futuro, né? Aí a gente vai... Verdade. Eu concordo, para ser verdade. Gente, eu quero falar uma coisa assim, que eu discordo um pouco, assim, né? Porque vou trazer uma situação. Porque pensar é julgar. Porque quando a gente está pensando, seja na situação que você está trazendo, dentro de você, ou então
Basicamente, os pensamentos é pensamentos de muita energia, você está trazendo aquela situação. Agora, eu penso que a questão da Terezinha aí, falando, é sobre a expectativa do outro, porque quando a gente tem uma situação na mão e você passa para o outro, significa que a gente espera uma resposta do outro. E talvez essa resposta, ela não é da pessoa, ela é nossa. Então, porque existe a questão da autopesquisa, né? De cada um, do nível que a pessoa está pensando, do que ela pode naquele instante. Então, nesse ponto da gente olhar uma conjugação maior de tudo que a gente está falando, eu penso que existe uma situação meio religiosa, assim, porque pensar é julgar. Porque se você está pensando em alguém e trazendo qualquer situação naquele momento da pessoa, você está indo para um lado ou para o outro. Eu penso isso. Agora, não cabe a gente aqui dizer se a pessoa poderia ter deixado a TENEPS ou não, porque aí envolve tantas pessoas, né? Envolve tantas consciências juntas ali naquela situação. Eu penso isso, mas o mais importante é que o desfecho foi bom, né, Terezinha? Deu tudo ok e tudo, mas do jeito de entender, eu penso que pensar é julgar, sim. E tem um item aqui tem um item que traz ali no léxico que fala 32. Eu achei muito interessante isso, ó. Assistência. Todo caso de assistência apresenta alguma afinidade entre a consciência assistente e a consciência assistida. Acho que isso é bem sério também, né? Para a gente perceber, né? O quanto, quando alguém nos pede ajuda, alguma coisa acontece. O Waldo já falava isso, né? Abertamente, que não é por acaso, né, que alguém nos pede ajuda, né? Não são por acaso que os nomes chegam para a TENEPS, eu acho que tudo é lucidez para a gente, né? Era isso que eu queria expor aí. Tereza, pode falar. Então, esse debate hoje está muito rico, né? Como os demais, mas principalmente puxando mesmo pelo aspecto das sutilezas, né? Da interassistência. Naquele item 90 do léxico de ortopensatas, eu fiquei refletindo que, quando o Waldo colocou essa questão da TENEPS, ele já tinha trabalhado muito sobre assistência, né? Lá na época dele espírita e na vida dele, né, no cotidiano, porque eu vejo assim, se a gente olhar assistência até o 90, o item 90, ele encerra dizendo justamente esse debate nosso, que é a sutileza da interassistencialidade, porque no momento que você está 60 minutos doando energia, e aí é que a gente tem que ter o aspecto da isenção, da empatia, mas com a isenção, né, lúcida, é que a gente vai nivelando, voltando para nós, que nível eu estou? Eu ainda estou muito no TACON, no patológico, ou eu já estou conseguindo jogar na TENEPS, doar uma energia na TENEPS com isenção, para que aquilo sirva para amenizar aquele holopensene, vamos dizer, global, né? de tristeza, de infortúnio, de tanta perspectiva do futuro. Então, eu achei super interessante esse item, que é o 90 lá no léxico de ortopensadas. Muito, muito. E entrou bem nessa última discussão que a Terê trouxe, que é a questão da prontidão, né? Não podemos pensar, como a Sandra disse, porque a gente sabe que é julgar, mas manter essa isenção. Olha isso aí, que nível de assistência a gente já está fazendo, que a gente está assistindo e, ao mesmo tempo, proporcionando a autoassistência através do amparo extrafísico, né? Muito inteligente, muito. Legal, Tereza. A Thaís, quer comentar? Thaís? Quero sim. Que como o tema é sutileza, né, eu pensei em duas variáveis para complementar os debates, que foi justamente o que a Terezinha levantou no final, que é o motivo pelo qual eles não quiseram chamar um táxi, né? Eu teria explorado isso no primeiro momento. Olha, o que está acontecendo? Tem alguma dificuldade? Algum medo?
né? Então, essa primeira variável, se tivesse sido vista, talvez outras soluções mais rápidas tivessem sido possíveis, né? E uma segunda variável que eu pensei foi no momento que a colega coloca que ela tem TENEPS, mesmo havendo aquele histórico, né? Depois que ela comentou de ter... Já vinha ajudando a família, né? Enfim, e tem um contexto maior por trás. A gente tem que lembrar que a TENEPS, ela tem 3 horas, né? De intervalo, justamente para, quando a gente tiver extrapautas, a gente poder ter flexibilidade para jogar com essas 3 horas. Então, eu acho que houve uma rigidez excessiva, né? Então, eu acho, particularmente, que, nesse caso, essas 2 variáveis teriam ampliado muito as opções de solução do caso. Era só para trazer a questão aí das sutilezas, né? Acho que a Bárbara caiu, né? Então, alguém quer comentar mais, pessoal? Quem que está na fila aí mais? Flávia, né? Talvez? Eu queria... Vocês me ouvem? Sim. Queria fazer um comentário, que é o seguinte. Durante esta semana, eu não pude acompanhar no chat a escolha do tema, porque eu tive uma semana de trabalho muito intensa, mas, de alguma maneira, eu penso que o tema esteve presente, mesmo eu estando inconsciente dele. Então, eu queria fazer aqui um compartilhamento com vocês. Eu tive, acho que foram 2 dias atrás, 2 dias atrás, na noite de 2 dias atrás, aconteceu algo muito estranho para mim aqui na minha casa. Eu estou trabalhando remoto, né? E passou andando assim pela minha casa, um pequeno ratinho. Ao ver aquele pequeno ratinho, eu tive uma reação assim de estranheza, incômodo, e fiquei pensando, por que ele está aqui? Como ele entrou aqui? Nos riscos que tem, né? De doenças assim que um ratinho pode causar, e o que eu iria fazer com aquilo que tinha acontecido. Aconteceu no finalzinho da noite, fiquei assim, vamos dizer, incomodada, mas eu precisava descansar, pensei, depois eu vou refletir mais, ver o que eu vou resolver com isso. No dia seguinte, bem cedo, eu tinha uma reunião de trabalho, e nessa reunião de trabalho são temas assim, eram temas assim mais pesados de trabalho. E aí que envolviam determinados conflitos de grupos aqui de uma região da cidade onde eu moro, que é Belo Horizonte. E aí, então, no meio de um dos assuntos lá, que envolvia um grupo X, eu fui procurar saber as características daquele grupo X para entender melhor, e acabei descobrindo que uma das consciências que tinha participado desde 2007, pelo menos, daquele grupo, e que tinha dessomado em 2018, ou seja, está com o CIEX, o apelido pelo qual a consciência era conhecido era rato. E no momento assim que mencionaram isso, eu não conectei com o ratinho na minha casa na noite anterior. E continuei trabalhando, fazendo as coisas. E aí, depois, à tarde daquele dia, apareceu de novo o ratinho passando assim na minha casa. E aí eu fiquei perguntando, gente, o que significa esse rato aqui? Porque não tem nada assim que justifique, né, essa presença desse rato aqui. E como que eu iria fazer? Como que seria? Eu não quero, por exemplo, matar o ratinho. O que eu faço com essa situação? E aí eu lembrei da Concierge, que era conhecida como rato. E aí eu fui procurar saber o que significa, né, rato. E aí vi que dentro da questão, né, de assédio interconsciencial, a ratazana, ela é a predadora do rato, e o rato, o predador do camundongo. E o camundongo, porque ele é o mais vulnerável, ele foge para as casas dos humanos,
porque é onde ele encontra refúgio. Então, eu comecei a fazer reflexões de associações nessa questão da assistência. Quando você mencionou assim, né, do mega algoz, né, que seria aí a ratazana. Mas quem que são os camundongos, no caso, né? Porque depois eu descobri que ele não era um ratinho, né? Ele era um camundongo, o que estava aqui em casa. Então, fiz uma associação com essa questão dos camundongos que chegam para a gente. Chegam nas nossas casas, chegam para a gente fazer assistência. Aí, quando eu fui abrir o texto, que eu vi que era da sutileza, né? Então, tudo isso para dizer que pareceu-me um grande teatro para eu pensar nesses detalhes, porque o incômodo que me causou de ver um ratinho aqui na minha casa, não compreender por que ele estava aqui, não saber o que eu poderia fazer, porque eu não queria simplesmente exterminá-lo. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer assistência, a gente também cresce com ela, porque eu aprendi muitas coisas sobre mim mesma e estou fazendo uma listagem de outras coisas que eu posso melhorar a partir disso. Então, eu penso que no dia a dia, nas pequenas coisas, no intrafísico, né? Como intrafísico e extrafísico estão o tempo todo acontecendo simultaneamente, se a gente se permite essa atenção e se permite assim fazer perguntas, o que significa, tentar pensar no que a gente pode fazer melhor, a gente vai aprendendo sobre isso e vai crescendo, né, sendo assistido também. Era isso. Muito bom, Flávia. Eu acho que o que você falou é bem interessante, bem rico para a gente, né? Porque a sutileza da interassistencialidade está no detalhismo que a gente pega, né, dos contextos assistenciais. Não só na interassistencialidade, mas a sutileza da evolução, às vezes, está justamente na gente coletar os detalhes, né, e juntar num todo maior. Então, o que o professor Valdo sempre, quando contava uma experiência dessa, rica, desse jeito para ele falava assim, anota, porque às vezes vão acontecer outros eventos mais à frente e você vai juntar as peças e essa junção vai ganhar um significado para você. Então, às vezes, você pega o rato agora, você fez uma associação disso com um tipo de assistido, né? Que é o assistido menor, não é o mega, que tem um por trás. Então, isso aí tudo você está entrando já, eu acho, dentro daquela seara das sincronicidades, né? Isso é muito bom. E quando você junta a assistência com as sincronicidades, aí a gente começa a andar um pouco mais naquela linha do fluxo do cosmos lá que a gente estava comentando no início, né? Você junta a assistencialidade com o discernimento, com a lucidez, que é a capacidade de ver várias coisas ao mesmo tempo, e mais as sincronicidades, aí você já está dentro das sutilezas da interassistência. Então, eu penso que você está no caminho certo aí, anotando e observando essas coisas e fazendo correlação de tudo com tudo. Eu penso que o caminho nosso, de todo mundo aqui, né, que está querendo estudar megacons, é dar muita atenção para os detalhes sempre. Quem está na fila é o Willy só, não sei se tem mais alguém que quer... Fala você, John. Eu acho que você tem uma colocação, John. Estou sentindo que você quer falar alguma coisa. Diga aí. Ele colocou aqui que é juntar os cacos da vida na página 6, questão 24, né? E para mim é uma coisa bastante óbvia, né? A pessoa está num caco, né? Você está pedindo assistência, tem que juntar as peças aí para tentar ajudar, né? Acho que responde o que o Willy está pedindo aí. É isso aí, a gente junta os cacos, né, pela interassistência, junta os cacos e constrói uma coisa maior e melhor ainda do que tinha, né? Não é assim? Costura aí os ferimentos aí. Isso aí fica uma coisa melhor ainda do que o original. Eu concordo com você. Superação. Deixa eu comentar uma questão em cima desses cacos que a gente quebra. Tem uma história da filosofia, acho que é chinesa, que não sei se é chinesa ou japonesa, que quando quebra um vaso, eles não jogam fora esse objeto, eles colam com ouro. E
para poder significar que nós estamos em construção. E as cicatrizes, elas são muito valorosas, porque elas trazem muita conhecimento, entendimento, superação. Eu tenho um videozinho que eu gosto muito de enviar para os pacientes, porque, assim, a pessoa está vivendo uma situação difícil, mas aquilo está trazendo algum aprendizado. Outro exemplo é quando a gente vai fazer exercício, a gente vai gerar quebras musculares para depois o músculo crescer. Então, essas situações de quebrar, né, situações difíceis, não que a pessoa tenha que passar por situação sofrida, difícil, para se tornar um ser humano melhor, mas as adversidades, elas trazem, depois, se você utilizar a reflexão, né, a respeito, pode trazer muito aprendizado. E tem aquela condição também das paracicatrizes, né? A nossa ficha evolutiva pessoal é formada pelas paracicatrizes cicatrizadas. É isso que faz a gente ficar resiliente, mais forte. É bem a analogia do músculo que você falou, né? Tem tudo a ver. E é interessante, não sei, né? Cada um pode fazer suas reflexões, mas eu vejo, assim, algumas situações difíceis que eu passei e superei, acontece, assim, muito recorrente de pessoas estarem com aquela problemática, e eu tenho tanto já entendimento, sinapse, né, no meu nível ali do que eu consegui, e contribuir com o outro, porque aquilo já está mastigadinho, então você ajuda as outras pessoas a passar mais rápido aquele gargalo, né, não precisou ficar tanto tempo que você ficou. Então, as cicatrizes, né, as dificuldades, elas podem nos fortalecer e ajudar as outras pessoas. A Malu, no livro Reconciliações, ela trata desse assunto, que agora eu estou tentando lembrar o termo que ela usa, que é justamente o que o Eduardo disse, né? Que esse vínculo, né? Vínculo que fica no psicossoma vai servir numa vida, né? Posterior, para a gente ter mais resistência, mais resiliência, né? Resiliência, né? Agora, esse vínculo, Tereza, o que eu entendo, ela vai nos ajudar se a gente faz a superação do problema, do trauma. Porque esse vínculo, se ele não é estruturado bem cicatrizado, né? Que nem aquela cicatriz que você encosta, você sabe a história, mas não dói mais. Então, nós temos na nossa holobiografia alguns traumas que ainda dói, então é difícil ainda, né, lidar com ele. E aqueles que a gente... né, aproveita, não, eu vou entender e fazer a resolução desse trauma, dessa dificuldade, dessa patologia anticosmoética, aí sim, ele é uma ferramenta, né? Isso, exatamente. Eu estava lendo aqui a Ortopensata 140, a última Ortopensata, e eu achei bem interessante nesse âmbito das sutilezas, né? Porque a gente estava conversando antes e eu comentei justamente que eu acho que é importante a gente saber todo o histórico, a gente ter aquela gama de informação. Mas, ao mesmo tempo, essa gama de informação na hora da assistência, de acordo com essa ortopensata, né, não importa. Não importa o meu passado com aquela pessoa, importa o presente, é o que eu vou fazer agora, é a assistência agora, né? E que ele fala o seguinte, ó: na assistência cosmoética, não podemos desprezar ninguém, nem o cachorro errante, em função das carências onipresentes nas vidas intrafísicas. Na assistencialidade, não respondemos pela consciência no passado e nem no futuro, mas somente pelo que relacionamos com a personalidade no presente, contemporaneamente. Tal assertiva se insere entre as sutilezas da interassistenciologia. Ou seja, a gente passa a conhecer a consciência, e o Valdo tinha muito isso, né? O Valdo chegava e tinha informações, às vezes, ali, sobre nosso passado, mas aquilo na hora não entrava, né? Quando ele ia fazer ali uma assistência, que ele ia falar alguma coisa, aquilo não entrava. O que entrava era o agora, eram as relações do agora. E é interessante eu fico pensando nesse sentido, assim, quanto é paradoxal, né? Quanto mais informação a gente tem, menos a gente vai usar. Explica isso, Bárbara, que você falou que não entrava. Eu tenho algumas reflexões diferentes. Não entrava, assim,
como é que eu posso dizer? Ele não ia ficar falando assim, você tá vendo, Rosângela? Desde a vida lá não sei onde você tá sim. fazendo isso. Mas ele dava umas boas dicas que a gente aprontou. Não, ele dava dica, mas na hora de falar, ele falava algo relativo ao agora, aquilo que está relativo. Entende? Mas eu fiquei pensando bem no momento, assim. Que é importante se a gente tiver mais informações sobre a outra pessoa, porque, assim, isso são elementos para interassistência e até para burilar a relação com aquela pessoa, porque nós, né, tivemos muitas dificuldades, até se a gente for pensar, nós, grupos voluntariado. Então, o Valdo é de uma inteligência que ele conseguiu, com o curso Termicilo, juntar todos nós, e a gente está burilando nossas dificuldades no dia a dia, tanto de reciclagem, mas das interações entre nós mesmos. Então, se a gente tem algum entendimento, inteligência sobre o outro, as nossas dificuldades de vida passada, aquilo ajuda a gente evitar de errar novamente, né, na cosmoética com o outro, e vice-versa. Então, né, ajuda a ter conhecimento, né? É um exercício de inteligência evolutiva a gente ter a informação, mas a gente conseguir, ao mesmo tempo, enxergar na manifestação daquela pessoa o que o hoje representa para ela. Porque a partir do momento que a gente tem muita informação sobre a consciência, se a gente consegue acessar essas informações do passado, eu acho que isso é muito fácil da gente acabar considerando, e isso a gente faz no dia a dia aqui, a gente tipifica as pessoas de forma muito simples, muito rápida, muito fácil. Sim. E só com o que a gente enxerga na vida intrafísica. Se a gente expandisse, então, para o que a gente enxerga, né, de toda a manifestação seriexológica da pessoa, isso pode facilmente se tornar uma tipificação, tá vendo? Continua errando das mesmas coisas, não aprende, olha lá, tá fazendo os mesmos erros. Mas aí, para aquela pessoa, hoje, aquela manifestação dela, qual o peso que isso tem? A gente conseguir burilar esse tipo de informação e focar no atual, no hoje, quem ela é hoje, e de que forma esses aspectos pesam para ela na manifestação atual, eu acho que é um exercício, deve ser um exercício interessantíssimo, porque eu ainda não tenho esse parapsiquismo todo para fazer isso. Mas, assim, deve ser um exercício interessante. É um exercício de amparador, né? Que eu fiquei pensando, Bárbara, que, assim, a consciência ela é mesma, a diferença é que ela está com um novo corpo, uma nova personalidade, né? Sei lá, personalidade Rosângela nessa vida. A consciência ela vem burilando traços, né? Maduros e imaturos. Agora é muito bacana que assim os amparadores fazem isso com a gente. Então esse exercício da sutileza da assistência, acho que está bem dentro desse processo. É ver a consciência, se tiver algum insight de alguma coisa, né? Porque a gente tem às vezes as aversões ou a afinidade com os colegas evolutivos já traz informação, e a gente conseguir fazer aquele trabalho continuado do olhar positivo, assim, o que tem, né, que é isso, olhar para o agora com essa visão de amparador. Então, é um treino nosso fazer essa visão de amparador, para aquelas pessoas, principalmente as que a gente tem as dificuldades da não empatia já de início, né? Eu acho que uma coisa que encaixa aqui é a questão da lucidez, né? No item 62 da página 8, que fala aqui que as pessoas mais difíceis de ajudar são as mais bem intencionadas, quando vêm setorialmente os fatos, acertando, mas parcialmente. Cosmovisão é vacina. A gente também pensa muito consciencialmente aqui na questão intrafísica, quer dizer, e não consegue enxergar, às vezes está tentando até ajudar e no final acaba atrapalhando mais do que tentar ajudar, né? Então, acho interessante essa questão, inclusive na questão de hoje, né? Questão da vacina. Eu li uma frase, não sei se foi essa semana, que a pessoa que é mais difícil de ajudar é aquela que mais está precisando ser amada, né? Precisando de assistência. Então, aquela que a gente brinca o pescoço duro, né? Não, carne de pescoço. Mas, assim, aquele que é o mais difícil, né? Que da gente conseguir fazer essa interassistência devido às limitações pessoais, é aquilo que a gente precisa interagir mais. Então, eu vejo, assim, um olhar benigno, interassistencial. Então, é um desafio esse trabalho de olhar a consciência com o olhar atual, né, Bárbara? John, eu não entendi a questão da vacina. Tu poderia falar novamente? O que tem a ver?
que ele fala aqui que a cosmovisão é vacina. Então, a vacina é preventiva, né? Ela vai causar uma reação em você, né? Inócua, né? Até para você ficar, tua imunidade entrar em ação, né? Então, quanto mais ampla for tua visão, com mais do mesmo fato, sobre o mesmo fato, você pode ser mais, ter uma assistência mais efetiva. E até preventiva, até, né? Penso assim. O que ele está falando é o seguinte: quanto mais cosmovisão você tiver, melhor fica a sua assistência, né? Então, a gente, antes de começar uma assistência, o ideal é que a gente se inteire dos fatos, né? Fatos para fatos, não só do contexto, mas também da pessoa que você está assistindo, né? Tem alguma pensata aqui que eu não lembro onde está, eu estou tentando achar, mas diz assim que o assistente deve tentar entrar no micro-universo do assistido para poder ver tudo que ele puder, né? Então, com isso ali, é a 107, assistente. O melhor assistente interconsciencial é o que conhece o assistido pelo direito e pelo avesso. O assistente interconsciencial pode errar, se não entender o assistido. Então, para você realmente ter essa sutileza da interassistência, e sutileza nesse caso aqui significa você acertar mais, ser preciso, ser exato, né? Você tem que entender o assistido o melhor que você puder. O que significa isso? Às vezes significa, como a Bárbara falou, você ver o momento presente, mas às vezes também significa você entrar nas retrocognições dele, para você saber onde que você vai atuar, qual é o ponto, né, o nó God da pessoa, o que está pegando, por que ela naquele momento está com aquela dificuldade, o que tem relações com o passado. Então, quanto mais você puder ter essa cosmovisão na hora da assistência, melhor para você. Claro que a gente não tem essa cosmovisão toda, então a gente faz o que dá. A gente faz com o que tem à mão. A gente joga com as cartas que tem à mão, né? Mas à medida que a gente vai tendo mais lucidez, a gente vai conseguir fazer uma assistência mais do nível do evoluciólogo. Pensa bem quando o evoluciólogo pega a gente e dá aquele toque da cirurgia de destino, né? Cirurgia de destino é aquela reciclagem que vai no osso, naquele ponto que vai mudar tudo da sua vida, porque é aquele ponto que dói, né? E é uma baita assistência, e apesar de ser uma assistência muito grande, ela é muito sutil, porque não está escrito assim, cirurgia de destino, né? Você tem que identificar. Às vezes você acha que, inclusive, que o destino está contra você. Você, nossa, como está sendo injusto comigo o destino, né? Olha só, está me dando uma rasteira, mas às vezes essa coisa que pega na cirurgia, que você interpreta como uma situação ruim, é justamente o que vai fazer você ter a virada da sua reciclagem. Então, olha só que sutileza é essa, né? Às vezes, a nossa cirurgia de destino, a gente já deve ter falado muito mal dela e identificado até como se fosse obra do assediador. E, às vezes, foi o evoluciólogo que foi lá e deu aquele toque. Então, como que ele faz isso? Porque ele sabe entender o assistido do avesso, de tudo que é jeito possível, e no passado, no presente, inclusive com a perspectiva de como vai ser o efeito daquela assistência que ele fez. Então, assim, é isso que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar nesse nível de sutileza. E esse Você pode dar um exemplo? Oi? Você pode dar um exemplo? Então, um exemplo você trouxe cirurgia. uma questão assim, que às vezes você pode achar até que aquilo foi de assediador, não do amparador. Como que seria isso? Sim, por exemplo, você pega uma pessoa que às vezes a gente até já conhece alguém assim, né? Que está numa situação muito boa de vida, né? Ela tem um bom potencial, fez curso intermissivo, mas ela está lá bombando no trabalho dela, né? Ela é o top lá, todo mundo em Deus, a pessoa, e ela está totalmente desviada da ProEx. De repente acontece alguma coisa que ela perde o emprego, ou perde aquela capacidade de trabalhar naquele tema. Aí ela vai, nossa, como que injustiça do destino, né? Me tirou tudo que eu tinha, tudo que eu valorizava, e a partir daquilo ela faz a reciclagem, e aí ela entra no rumo da ProEx, né? A gente não pode dizer quem é ou quem não é, mas assim, isso aí às vezes é obra do evoluciólogo, muito pontual e precisa. E a pessoa vai passar um bom tempo dizendo que ela foi assediada e que droga, né? Puxa, perdi aquilo que eu tinha de melhor, né? Eu não sei se é o caso, né? Mas eu quero dar só um exemplo que me chamou a atenção. Uma vez, há muito tempo atrás, tinha um velejador muito conhecido, né? Não sei se vocês lembram dessa história, que ele perdeu uma perna.
né? Isso sempre me chamou a atenção quando eu estava estudando reciclagem, né? Porque assim, nossa, o cara era o máximo, ele estava no top, ele era endeusado, né? Tinha tudo a favor dele. E aí ele tem um acidente e a hélice corta uma perna dele, ele teve que parar de reciclar. E você sabe que eu falei, nossa, isso aí é muito interessante, né? Às vezes o cara está numa automimese de várias vidas naquilo, e às vezes a pessoa tem até curso intermissivo. E eu lembro que o que aconteceu com ele logo depois desse acidente, ele teve uma projeção, né? Que foi uma experiência de quase morte, e lá ele viu outras coisas que ele tinha que fazer, e ele viu como que a vida dele era pequena. Ele falou assim, e eu lembro de uma entrevista dele depois, não sei se vocês viram esse caso, dele falando assim, nossa, você sabe que eu acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo isso? Porque agora o cara mudou a vida dele. Então, assim, eu não posso dizer se foi assediador, se foi amparador, não tem condições, né? Mas, quem sabe não foi uma cirurgia de destino daquelas bem profundas, né? Que a pessoa precisava que pegasse no osso, literalmente, para ela largar aquela automimese de várias vidas fazendo a mesma coisa, né? A pessoa estava na zona de conforto dela. O Eduardo, sabe que esse exercício de verificar, de conhecer, né, o assistido do avesso, assim, é um exercício que ele é muito desafiante para a gente, né? Porque eu fico pensando assim, não só da gente entrar realmente na intraconsciencialidade, mas da interpretação que a gente faz daquela entrada na intraconsciencialidade. Porque a gente deixa o nosso filtro, que está relacionado às nossas bagagens, determinar muitas interpretações que a gente faz do outro. E aí, às vezes, essas interpretações, elas são distorcidas por esse filtro que a gente está usando, que é nosso, e é muito particular, né? Então, além da gente entrar na consciencialidade do outro, a gente tem que se despir dos nossos filtros e das nossas, né, formas tradicionais de interpretação da realidade, para a gente tentar enxergar, a partir do filtro do outro, como é que ele vê o mundo, a partir de que perspectiva, quais são os filtros que ele usa, né? E esse é um exercício mega desafiante. É verdade. E agora você vê, tem uma sutileza nisso muito interessante, que é o seguinte, ele fala aqui no Mas Pensatas sobre a gente não ser bisbilhoteiro. Vocês lembram disso que está escrito aqui em vários, eu não estou achando agora onde. Mas ele fala assim, que a gente tem que saber entrar sem bisbilhotice na vida do assistido. Agora, isso é difícil, né? Isso é muito difícil de você saber. A partir de que ponto que você está invadindo, até onde você vai na hora de entrar no micro-universo da pessoa, né? A gente sempre conta o exemplo ali, todo mundo já participou de dinâmica, sabe como é que é aquele acoplamento áurico. Às vezes você entra no micro-universo da pessoa, até que ponto você fala, idade devolutiva, até que ponto você fica na sua, que isso não te diz respeito. Então, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo. O nome disso é discernimento, né? A gente vai desenvolvendo isso à medida que você vai errar uma vez, vai falar demais. Vai errar outra vez, vai falar de menos. Devia ter falado, era para falar. E aí você vai vendo qual é a medida com o tempo. Sabe que eu fiquei pensando, Eduardo, em cima disso? Eu vejo que a gente pode ter uma bússola que traga informação se a gente entrou a mais ou a menos no micro-universo do outro, porque quando você faz assimilação, você conecta energeticamente, né? Então, a bisbilhotice vai com a intenção também, aquilo reverbera extrafisicamente e energeticamente. Então, eu já tive algumas vivências que não... Porque, assim, a todo momento nós, né, do grupo, tem a valorização de ter informação, entender quem é o outro, e às vezes a gente faz isso naturalmente, leitura energética, extrafísica, sem estar muito consciente, que mandou e fez a leitura rápida. Mas eu fico pensando, é como se fosse uma ressaca energética, sabe? Entrou, fez uma leitura indevida e aquilo te deu uma repercussão. Então, eu acho que essa bússola de informação, se entrou demais ou não só do que você vai falar, né? Igual no acoplamentar, se capta uma informação, aí você vai ter que usar teu discernimento, às vezes não é o caso de falar. Mas eu fiquei pensando na entrada da energia, você traz informação para você e aquilo te reverbera, né? Não é só uma informação, ela vem com a energia para tua psicosfera. Nesse sentido, né, Rosângela, é sempre bom a gente avaliar o que a gente escolhe falar, se é realmente porque a gente acha que vai ser importante para outra pessoa, ou se a gente acha que é importante para a gente.
É a vaidade daí, né? Aqui também. A Tere quer comentar? Outro assunto pode trazer, igual, apesar que tem a ver com o que o Eduardo comentou. É no item 56, naquela outra pensada ali, que é sobre assistência. Quer dizer, a consciência mais lúcida fica conduída com os ex-algozes e jamais briga com os assistidos. Eu fiquei pensando, como que é assim a gente, enquanto tenepsista, vou trazer para essa parte maior, né? Como que a gente vai brigar com os assistidos? Eu não entendi bem essa, eu queria ouvir de vocês. Brigar como? De que jeito? Mas é o que a gente comentou antes, Tere, que é o seguinte, às vezes você vai assistir uma pessoa com a melhor das boas intenções, e a pessoa não interpreta aquilo como se você estivesse assistindo, pelo contrário. Você está se metendo e, né, você, lá para ela, você é uma assediadora. Então, isso aí é difícil de você. Você tem que combinar o seu micro-universo de entendimento com ela, né? Então, assim, isso é uma questão que a gente, com o tempo, sabe, vai pegando essa sutileza da interassistência. Às vezes, o assistido, ele não vê você como assistente. Já pensou nisso? Uma coisa, por exemplo, você está lá, você é da área de saúde, né? Se você tem um paciente, está na cama, todo estropiado, é claro que você para lá você é assistente dele, isso é claro. Mas nessas condições mais sutis da vida, não. Pensa bem, às vezes a pessoa tem uma postura de maturidade e você vai querer assistir, mas ela não quer abrir mão daquilo. Então, tem algumas pensadas aqui também que falam o seguinte, a primeira condição é o assistido querer ser assistido. Ele está aberto para assistência. E uma das condições do limite da assistência é essa, né? Quem está falando? Quem falou? Lindolfo. Diga lá, Lindolfo. Inclusive, aquela 42 que tem ali, eu vou até tentar ler aqui, ver se eu consigo aqui abrir. É preferível ajudar ao animal doméstico do que ajudar a pessoa apriorota que se nega a receber assistência. Pois é. Pois é, você pensa bem. Se a pessoa não quer receber assistência, Terezinha, você tem o direito de assisti-la? Essa é uma boa pergunta, essa é sutil, hein? Isso aí já é da sutileza da cosmoética, né? Você vai lá e assiste a si mesmo ou não? Mas se você assistir, você vai acabar fazendo bem para ela. Um dia ela vai reconhecer que foi assistido, sim, mas você tem que respeitar o direito dela, ela não quer ser assistida. É muito sutil, Eduardo, mas dentro da medicina, né, a doutora deve saber, sabe melhor que eu, né? Tem casos e casos, né, que a pessoa não quer, mas a gente às vezes vai assistir para a pessoa não dessomar ali, né? Mas não vou extrapolar muito. Mas, enfim, casualmente eu lembrei de um fato de um familiar que foi muito difícil. A pessoa estava precisando de ser assistido realmente e a pessoa não queria. E eu acabei ficando bem chateada, né? No sentido assim, irritada com a pessoa. Eu pensei, como é mais fácil lidar com uma pessoa estranha, com um paciente, que às vezes com um familiar nosso, né? Daí requer realmente muita paciência, muita calma, né? Que parece que a gente não tem isenção, né? Talvez entre isso, né? Que a pessoa não sente que a gente tem essa isenção, será? Agora, olha só, pensata 4, Terezinha, olha só, 4. Assistência. Você, na condição de assistente interconsciencial, somente deve deixar de ajudar quando a consciência assistida é recalcitrante e repudia a ajuda. Hoje ou amanhã, nesse século ou no próximo milênio, se não houver transmigração dela, vocês irão se encontrar, né? E o Valdo completava nas quebradas da evolução. Então, assim, não é que você vai largar a pessoa, né, e vai deixar ela, você deixa ela, porque, inclusive, às vezes, você sabe que, às vezes, a pessoa passar pela dificuldade faz parte do processo de amadurecimento, né? Assim, a gente não tem esse tipo de lucidez para saber, né? Às vezes, mais cedo ou mais tarde, as pessoas se encontram nas quebradas da evolução. É difícil de você avaliar, viu? Quando entrar na assistência ou não. Isso tem a ver com a própria ideia da pré-intermissiologia que a gente debateu no verdade, tem sim. Né? Perfeito. Porque a ideia é justamente a gente se preparar para ir para uma realidade interassistencial que a gente não vai ser bem-vindo. Que o pessoal não vai ficar feliz em nos ver. Então... E outra coisa, por que essas pessoas ficaram lá na baratosfera e você foi para o curso intermissivo? Porque às vezes, você foi convidado e aceitou. Às vezes, elas não aceitaram.
Tem o caso da pessoa que é chamada e não aceita. Você acha que o amparador fala assim, não, você vai sim, porque você vai ver que vai ser melhor para você. Não, ok, não tem problema. Mais à frente, você faz curso intermissivo sem problema algum. O Willi tinha comentado aqui sobre o item 34, né? O limite para assistência interconsciencial é a falta de afinidade com o assistido, ou mais apropriadamente, com os megatrafares do assistido. Se a gente não tem experiência, vivência e superação de um trauma, que seria talvez essa questão do megatrafor do assistido, não tem como você assistir, né? Já foi respondido aí durante o debate, várias vezes foi comentado sobre essas questões. Eu queria trazer aqui, posso falar? Queria trazer aqui a Ortopensata 120. Interassistencialidade. A água suja também lava. O pano sujo sempre limpa. Então, essa é boa, né? Essa é boa, Zilá. Diga lá, o que você entende dessa pensata aí? Eu entendo dessa pensata é o seguinte, que na mão da interassistência, o assistido, eu assisto e estou sendo assistido ao mesmo tempo. Por mais que ele esteja precisando mais de assistência do que eu, mas sempre vai ter algo que ele vai trazer para me assistir. Então, eu sempre vou ser assistida. Não eu acho que é isso, né? Eu vejo por aí também, viu? Olha só, quem de nós quer o pano completamente limpo aqui? Quem de nós quer a água completamente limpa aqui? Eu não sou. Então, se fosse por isso, eu não poderia assistir ninguém. Mas, assim, a ideia da interassistência é o menos doente assiste o mais doente, na maioria das vezes. Ele não está falando que é a pessoa completamente sã, o serenão que assiste os outros. Até porque o nosso processo de sanidade vai justamente acontecer à medida que a gente vai fazendo assistência. Então, assim, isso é uma técnica evolutiva. É uma técnica evolutiva e também coloca a gente mais, assim, vamos dizer assim, mais no nível, assim, mais do assistido também, né? Porque a gente não pode estar se achando que está muito acima. Não, a gente está igual. Assim como ele está, eu posso assistir, ele também pode me assistir, né? Cada um numa área, né? Às vezes você está melhor numa área e ele está melhor em outra. Você assiste no ponto em que você tem autoridade moral para assistir ele também, né? Assim, dois doentes não se assistem, é difícil, né? Eles vão ficar abraçados doentes. Mas, assim, você, no ponto que você está melhor, que você já reciclou, que você já tem alguma coisa a mais, isso você pode ajudar quem tem a menos, né? Às vezes, o assistido, tem uma pensata aqui dizendo que, eu não lembro qual mas, assim, a condição mais difícil é quando a pessoa mais doente assiste o menos doente. Tem aqui uma pensata dessa. 116, Eduardo, 116. 116, tá. Deixa eu ver aqui. Não deve ser essa? Tem essa, tem outra também falando que a condição mais difícil, mas é mais ou menos isso aqui, é quando a pessoa menos doente assiste quando a pessoa mais doente assiste a menos doente. Então, o que significa aí? Quando a gente está assistindo, né, Zilá? Na nossa condição, você está assistindo, por exemplo, você tem lá assistência na área da saúde, você é boa nisso, então você pode assistir a pessoa. Às vezes, aquela pessoa que você está assistindo tem uma outra qualidade que você não tem, sabe? Isso. Vamos supor, às vezes ela é boa de mental soma, às vezes ela tem uma... E aí, o seu contato com ela, existe uma troca, igual né, você pega um corpo mais quente ou mais frio. A temperatura do mais quente passa para o mais frio, os dois ficam mais ou menos ali na mesma temperatura, né? Então, você dá o que você pode e absorve aquilo que você não tem. Isso chama interassistência. E aí entra, Eduardo, na 122, é isso que você está falando. Na 122, dá uma olhada aí. Muitas das dificuldades da consciência assistível não são apenas afetivas, mas cognitivas. Exatamente. A gente pensa de assistência, muitas vezes a pessoa que está sofrendo, né? Mas não, né, Jorge? Às vezes não é. Às vezes a pessoa não está sofrendo. Às vezes a pessoa é tão endurecida que justamente o problema dela é essa. Ela não dá abertura nem para fazer a reciclagem. A 122, olha, você falou agora aí, o assistente ajuda o assistido, mas o assistido também ajuda o assistente.
O amparador extrafísico ajuda a consciência tenepsista. E a consciência tenepsista também ajuda o amparador. Então, essa questão da arrogância de dizer que eu estou ajudando o outro, no fundo, o outro também está me ajudando e não é pouco, não, né? É a tal da interassistência, como você falou, porque senão fica aquela coisa, né, do mais assim que o outro e tal. Então, a interassistência é um negócio muito sério. O professor Valdo, você lembra disso, que ele falava lá, né? Ele pedia para as pessoas ajudarem no trabalho, porque ele queria fazer assistência, mas queria dar chance para as pessoas também fazerem assistência para ele. Né? Tinha o processo da mega-análise, o João Paulo e outras pessoas falaram, olha, eu posso fazer tudo isso aí, mas eu dou chance para eles também me fazerem assistência, porque eles também crescem junto, né? É aquela história, né? Se eu tenho uma ideia, você tem outra, a gente troca, cada um sai com 2 ideias. E é sempre produtivo. Tem uma condição também que, às vezes, o outro também aponta, ou no próprio processo que a gente está de relação com o outro, ou na própria tentativa de ajudar o outro, também ficam evidentes nossas fraturas, né? Intraconscienciais, as nossas limitações, as nossas imaturidades. Isso também é aprendizado, né? Agora, você me fez lembrar uma coisa também aqui, Bárbara, você falando, né, que ele comentava nessa intermissão que nós vamos ter, lá de resgate na baratrosfera, ele falava, olha, vai ter caso, por exemplo, que você vai resgatar uma pessoa que está muito mal na baratrosfera, só que ela tem qualidades, atributos que são maiores que os teus, mas ela está lá por uma condição de suicídio, uma depressão, enfim, alguma coisa lá que ela escorregou e ela foi para lá. Na hora que você faz o resgate, que ela se encaminha, ela acelera o processo e passa o cara que foi fazer assistência. Porque, de repente, ele é mais mental somático, mais parapsíquico, sei lá. Mas aí, por um descuido aí dele, ele foi para lá. Então, não é porque foi tirar o cara da baratrosfera que ele é melhor que aquele. Naquele momento, pode ser. Naquele momento. Mas a hora que ele faz a virada, e a questão do mental soma ajuda muito, a questão da cognição, né? Quando cai a ficha, ajuda muito. Aí o cara, às vezes, dá aquele salto quântico lá, e o que assistiu fica ali e o cara passa. Então, é interessante o processo, né, da evolução. A pessoa tem que ver a ficha evolutiva de cada um, né? Assim, ninguém fica na baratrosfera por um detalhe bobo. Isso aí eu acho que não existe essa possibilidade. Mas a pessoa tem ali uma ficha evolutiva que aquele peso da ficha está fazendo ela ficar lá. Só que o que eu lembro, né, Jorge, do professor Valdo comentar, é o próprio caso do Rousseau, né? Ele falou muito especificamente do Rousseau, que era o seguinte, falou, o Rousseau é mega assediador da conscienciologia, ok, mas a capacidade cognitiva dele é tão alta que quando ele resolver alinhar a bússola evolutiva dele no sentido da evolução, da assistência, ele vai longe, vai passar vocês todos, vai dar uma rasteira em vocês, é isso aí, né? Assim, mas é claro que é isso aí. Também, né? O caso, eu não lembro o nome dela, aquela autora, uma pessoa que fez assistência pra caramba na conscienciologia, Evoluções alguma coisa, que ela era médica e ela dessomou, inclusive tem até em espanhol, Evoluciones, não sei o quê. Sim. O Valdo comentou que ela estava indo muito bem, de repente ela encontrou uma consciência do passado, que foi uma paixão, foi o amor da vida dela, aquilo virou, ela se perdeu e a coisa, ao invés de ir para frente, foi para baixo e se perdeu totalmente numa depressão, num processo do passado. Mas é difícil, né, Jorge, da gente se avaliar, é isso que eu estou querendo dizer, a ficha da pessoa, né? Às vezes é um descuido. Não tem lógica, porque sempre tem... sempre tem atenuantes e agravantes, né? Isso quem sabe disso é o evoluciólogo. Eu digo assim, você pode estar bem e cair, como pode estar mal e subir. A coisa não tem assim. Mas, por exemplo, no caso do Rousseau, né, que é o exemplo que a gente está falando, ok, ele vai deslanchar a evolução dele, mas nada disso vai tirar a ficha evolutiva que ele tem. Então, aquela coisa do curso grupo kármico, a pessoa vai ter que recompor. Né? Assim, a pessoa não chegar, agora beleza, então eu sou evolução, não, calma lá, você vai ter que recompor, vai ter que ajudar um monte de gente que a pessoa de repente desviou, sabe? Então, assim, tudo isso aí eu penso que é muito devagar, são vidas e vidas, são várias vidas que a pessoa vem no grupo renascendo, então, é claro, né, a pessoa vai ficar lúcida, mas a lucidez não anula a ficha evolutiva da pessoa. É um equilíbrio entre os dois, né? Eduardo, tanto que o Rousseau, quando ele foi para o curso intermissivo, foram várias consciências com ele, né? Exato. E isso vai contar a favor dele. Sim.
Tinha né? Agora, que seguia ele firme e forte. Né? Sim, o Valdo falou que era 500 de consciência, né? Ele falou um número lá que eu não lembro. E aí, quando ele chegou, falou, que foram 500. Tudo bem, eu vou. Aí foi uma galera. Isso é a virada do mega assediador. É isso aí. Agora você vê, você quer coisa mais sutil para assistência, né? Do que assistir o mega assediador. Porque a gente está falando de assistência, às vezes, da pessoa, né? Que é o cara que é do mal, é o cara que é assassino. Isso aí, ok, né? Mas agora vocês já pensaram, né? Até que o Jorge estava falando lá, a gente assistir lá na liderança intermissiva, né, Jorge? Aquele cara que é extremamente assim, inteligente, né? É a inteligência dele, né? Ele é extremamente capaz, às vezes mexe com as energias, sabe assediar como ninguém. Esse cara você vai ter que ajudar. Como é que você vai fazer isso, né? Então, assim, de alguma forma, o seu cartão de visita vai ser, claro, a argumentação mental somática, mas talvez mais do que isso, vai ser a sua autoridade moral perante ele. Então, a gente, como ex-colega do passado, desse mega assediador, fala assim, olha, meu amigo, a gente estava junto, né? Mas olha só, agora eu não estou mais junto de você. E, de repente, olha, acopla comigo aqui. Vê como é que eu estou numa posição um pouco mais equilibrada que você. O que você acha? Então, isso é exemplarismo, né? Eu não vou chegar com um discurso nenhum. Eu falei, olha, eu estou aqui, eu estou me mostrando. O que você acha? Vale a pena? O nome disso aqui chama curso intermissivo. Se você tiver afim, é uma boa. Eu garanto que para mim foi bom. Isso é autoridade moral na hora de fazer a interassistência sutil, que é bem sutil, na liderança intermissiva, né? A gente, sem dúvida, vai passar por isso. O pessoal já chegou no final, eu só queria trazer um último ponto aqui, que eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Que eu acho, para mim, é o top da sutileza da interassistência, né? Para a gente refletir, que, assim, uma coisa é você assistir os outros. Você chegar e assistir, você dar a mão para a pessoa, dar um esclarecimento, né? Você dá as condições para a pessoa melhorar. Uma outra coisa bem mais avançada na sutileza da interassistenciologia é você, em vez de assistir a pessoa, você cria condições para que a pessoa assista aos outros. Isso é muito mais avançado. Isso aí, você vai criar um ambiente e um contexto para que a pessoa ela seja a assistente e não assistida. Então, pensa bem, eu penso muito nessa questão da enciclopédia da Conscienciologia, que foi ideia do professor Valdo, né? Ele não só escreveu os verbetes, que isso para a ficha dele é ótimo, mas ele fez um conceptáculo ali, uma ferramenta, uma máquina, para que todo mundo entrasse junto na assistência e ganhasse os bônus da assistência junto com ele. Então, uma coisa é a pessoa, a consciência, que ela faz assistência. Ok, ela é a pessoa que fez assistência. Outra coisa, ela dá um passo para trás e deixa você fazer assistência. Sabe? Ela cria as condições. E aí quem ganha na ficha evolutiva é você. Então eu vejo que isso aí é uma super sutileza dessa questão da assistencial, que é o seguinte, a gente hoje em dia está tomando a frente. Uma hora a gente vai entrar um pouco mais na questão do anonimato e vai, em vez de aparecer na frente como o assistente, a gente vai deixar que os outros apareçam. A nossa função de assistente vai ser mais criar condições para que os outros, vamos dizer assim, brilhem, né, na assistência e não a gente. Então, vamos pensar nisso, que eu acho que isso aí é uma coisa que a gente, às vezes, até já faz, né, de uma forma ou de outra menor. Isso aí talvez seja o nosso futuro em termos de assistência sutil. Ok, pessoal? Então, eu agradeço a todos aí as ideias que a gente compartilhou. Obrigado pela assistência que fizeram comigo e entre a gente, né? Isso, um debate desse é interassistência. Um ajuda o outro no que sabe mais, né? E vai aprender. É isso? Reciprocidade, perfeito. Essa é a senha. Pessoal, então, uma boa semana a todos e até o sábado que vem. Até sábado que vem. Fim Tchau. de semana. Tchau, tchau. É.